Olá, bem-vindos então ao nosso seminário de Ecofisiologia e Terroir, disciplina do mestrado do professor Rogério e da professora Janice. Então hoje o tema do seminário é dormência na videira. Dentre os temas que foram trabalhados ali, discutidos durante as aulas, todos foram muito relevantes e muito interessantes, né? Eu escolhi um que eu já estudei um pouquinho mais, já aprofundei um pouquinho mais em alguns outros momentos, então achei mais fácil trazer esse tema. A ideia é a gente falar um pouquinho então sobre o conceito, né, a importância da dormência, o que é a dormência, então, alguns conceitos de alguns autores aí que trabalham na literatura, quais são os tipos de dormência, temos alguns tipos de dormência e essa classificação está relacionada exatamente à profundidade, à intensidade dessa dormência na planta e cada tipo de dormência depende de alguns fatores, alguns estão relacionados à planta propriamente dita, outros estão relacionados a fatores externos, de outros órgãos da planta e ainda relacionados principalmente com as questões climáticas. Então, com o que a gente tem de características climáticas, falando principalmente de temperatura e fotoperíodo. Fotoperíodo é o que a gente chama de do tamanho do dia, né? De quanto tempo a planta tem contato com o sol. Por exemplo, no inverno, esse fotoperíodo, esse período de luz, de claridade, ele reduz consideravelmente. E aí essa redução do fotoperíodo, mas a redução da temperatura, a gente vai ver, influencia diretamente, né, nessa etapa aí, nesse estágio fenológico da videira, que é a dormência. Quais fatores afetam, então, né? Acabei de comentar, de mencionar alguns desses fatores. Superação artificial da dormência. Vamos ver também que há alguns anos a gente precisa de condições ideais para que essa videira consiga entrar nesse estágio fenológico, consiga participar ativamente, né, passar por esse estágio fenológico de forma adequada para que depois, no futuro, ela tenha uma brotação harmônica e consiga produzir frutos de qualidade e uma produtividade que contemple aí a sua capacidade. Quando isso não acontece, quando as condições naturais não conseguem atender essa demanda que a planta tem, e a gente vai ver ali qual é essa demanda, é preciso usar de alguns produtos comerciais para fazer essa etapa. Então, para contribuir com essa etapa e fazer com que essa etapa consiga atender a necessidade da planta. Lesões causadas pelo frio é outro fator aí que também atrapalha bastante, principalmente aqui falando da Serra Catarinense, que é uma realidade que a gente vivencia muito de forma direta, quando a gente tem as geadas aí mais intensas que acabam lesionando, principalmente geadas tardias, que acabam lesionando ali o broto ou a inflorescência da planta. Isso é muito negativo porque, claro, temperaturas muito baixas matam o tecido, né? E aí impedem a circulação da seiva e isso faz com que a gente perca aquela produção, aquele futuro fruto da planta. Então vamos falar um pouquinho sobre essas lesões causadas pelo frio e aí da importância do frio no estágio fenológico da dormência. Por que o frio é tão importante e quando eu não tenho esse acúmulo de horas de frio ou de unidades de frio, e vamos falar sobre isso, quais são esses modelos que nos atendem aqui, quais são como pode ser feito calculado esse frio e como que cada planta, qual é a necessidade de cada planta. Falando de videiras, no geral, frutíferas de clima temperado precisam de uma quantidade de horas de frio, precisam acumular frio para conseguir ter o próximo estágio fenológico, ou seja, a brotação, a inflorescência de forma homogênea e de qualidade. Cada planta, cada categoria, né, cada espécie de planta, dentro com seus diferentes cultivares, tem uma necessidade específica. Então, varia muito dentro da mesma espécie, entre as variedades, né, ou cultivares. Por exemplo, uma Vitis labrusca, né, uma Isabel, Bordeaux, Niágara, vai precisar ali em torno de 80, 100 horas de frio, às vezes até menos. Uma Vitis vinífera vai precisar de pelo menos ali a partir de 300, 400 horas, variando entre
variando entre variedade, então, se é uma Chardonnay, se é uma Merlot, se é uma Cabernet Sauvignon, se é uma Sauvignon Blanc. Então, varia um pouco essa necessidade de acordo com a variedade. E o que influencia nessa necessidade é o ciclo fenológico da planta, da videira. Então, plantas mais tardias, né, vão precisar de um acúmulo maior desse frio. Plantas mais precoces, de um acúmulo menor de horas de frio. E aplicações práticas. Então, como que os experimentos estudam essa necessidade e conseguem melhorar esse acúmulo de horas de frio quando as condições naturais não permitem, ou ainda quando estamos numa região que não tem frio, como é o Vale do São Francisco. Então, lá no Nordeste, as plantas não acumulam frio, porque as plantas não têm, né, essa condição natural. Se eu não tenho essa condição natural, eu vou usar de algumas aplicações, de alguns produtos que podem me trazer, né, reproduzir esse acúmulo de horas de frio. E aí a gente, dentre os mais conhecidos e mais utilizados de forma eficiente para a videira, é o Dormex, ou a cianamida hidrogenada, que é um produto que ajuda na quebra da dormência. Então, a planta está ali, né, na sua condição de dormência, então ela está com o metabolismo quase que inativo. O que acontece? Ela precisa acordar para começar a girar, a fazer esse equilíbrio hormonal, a seiva circular, e ela conseguir ter condições de brotar. Numa condição lá no Nordeste que eu não tenho frio e que a planta não consegue entrar em dormência porque ela não consegue ter essas condições naturais de temperaturas muito baixas e de fotoperíodo curto, o sol lá brilha muito o ano todo, então o que faz? O que é feito? A gente retira a água, então provoca um estresse hídrico na planta. Diante dessa condição, a planta vai diminuir o seu metabolismo, ela não entra, a gente vai ver nos tipos de dormência ali, ela não entra numa endodormência, ou seja, numa dormência profunda, mas ela consegue diminuir o seu metabolismo, a circulação de seiva, por quê? Porque ela tem que poupar energia, porque ela está numa condição estressante, sem água, e a água afeta diretamente todo o metabolismo da planta. Então, essa água é retirada por um determinado período, aí varia de 30, 40, 60 dias, enfim, e depois desse período em que ela teve esse repouso, a água é reintroduzida. Porém, só a água não consegue fazer com que essa brotação seja efetiva, seja eficiente, seja equilibrada e homogênea. Então, aí, nesse momento, é introduzido um produto para quebra de dormência, ou seja, para quebrar esse estágio fenológico de uma pseudodormência e a planta conseguir pensar, poxa, agora eu tenho que começar a trabalhar. Então a seiva começa a circular, os hormônios de crescimento começam a aumentar a sua taxa, porque a condição de estresse que foi imposta para essa planta foi retirada. Então agora ela vai agir, entre aspas, normalmente. Mais ou menos isso. Então, no decorrer dos temas aí, dos assuntos que serão abordados, vamos discutindo mais e aprofundando mais essas questões aí da nossa temática. Trazendo conceitos dos grandes autores aí que falam e discutem a dormência de uma forma mais ampla, ou seja, para todas as plantas aí que são de clima temperado e que passam por esse estágio fenológico. O Sauer diz: a dormência é uma fase de desenvolvimento de ocorrência anual, que resulta da adaptação das plantas às condições ambientais, ou seja, às condições climáticas. Devido à alta resistência dos órgãos dessas plantas, né, dos órgãos dormentes, a parada do crescimento e o estabelecimento da dormência antes do início da estação desfavorável asseguram a sobrevivência da planta. Então, começa a cair muita temperatura, começa a ficar escuro mais cedo. Então a planta começa a ter uma condição de estresse também, assim como a água quando é retirada. Então eu tiro a luz e tiro a temperatura agradável para a planta. Ela começa a perceber uma condição inóspita de sobrevivência. Então ela acessa esse metabolismo, ela reduz, ela começa a diminuir a taxa de hormônio, dos hormônios de crescimento e a produzir os hormônios ali da dormência, do repouso. Piaget diz que a profunda redução das atividades metabólicas, né, do crescimento da planta cessa, e o Westwood diz que dormência é um termo geral usado para denotar o estado visivelmente inativo dessa planta. Então a gente olha para a planta e vê que ela está dormindo, que ela está
sem atividade nenhuma, a gente não vê movimentação, mas internamente muitas reações bioquímicas estão acontecendo. Então, existe um ajuste hormonal, existe a parada da circulação dessa seiva, mas existe um rearranjo hormonal internamente, então algumas reações continuam acontecendo. A planta ela não morre, ela fica inativa parcialmente. Quando eu alcanço a dormência, a endodormência, essa inativação ela é mais intensa, mas hormônios estão trabalhando de forma bioquímica ali no interior da planta, endogenamente. Bora lá então. A dormência é um mecanismo de adaptação que vai fazer com que a planta consiga sobreviver, como eu comentei com vocês, nessas condições estressantes. Então, baixas temperaturas, falta de luz, né, falta de água, qualquer tipo de estresse. Quando a gente fala de dormência, a gente está falando de clima, de planta, de clima temperado, e aí a condição natural é essa que eu comentei há pouco com vocês. É a suspensão temporária do crescimento visível, ou seja, do crescimento fenológico da planta, mas internamente, como eu acabei de comentar, reações bioquímicas acontecem. Há uma redução na atividade metabólica, sim, porém, fisiológica e bioquimicamente, essa planta continua ativa, tá? Então, dentro ali dela, as coisas continuam acontecendo. E há uma imposição ambiental, porém, que a planta controla de forma endógena. Eu tenho uma imposição, que são de condições externas, de condições ambientais, mas a planta possui mecanismos que a permitem fazer esse controle e fazer com que ela continue aí sobrevivendo e se adaptando a essa condição. E se preservando para os estágios fenológicos seguintes. Falando dos tipos de dormência que eu comentei com vocês agora, lá no início. Paradormência, ou seja, é uma inibição correlativa. Algum órgão da planta, alguma outra estrutura da planta vai fazer com que a planta, que alguma outra parte da planta entre nesse estágio fenológico de paradormência. Então, por exemplo, o que é isso? Uma gema produtiva ou uma gema ali do ramo não brota, por quê? Porque a gema apical brotou antes. Então, eu imponho uma condição, mais para frente a gente vai entender melhor isso, eu imponho uma condição para as demais gemas não brotarem. Por quê? Porque a gema apical, ela roubou, né, toda essa condição que faria com que as demais gemas brotassem. Então, esse é um exemplo de paradormência. Na endodormência, que é o repouso profundo, que eu comentei também já sobre isso, é justamente isso. Eu tenho condições ambientais, principalmente de temperatura e fotoperíodo, que impõem à planta esse repouso forçado. Então, a planta se vê numa condição de risco e para que ela não corra riscos, ela começa a cessar, a diminuir esse metabolismo. E a ecodormência, que aí é a dormência ali dos tempos da condição da planta mesmo, de uma condição ambiental que vai fazer com que essa planta também, que é o broto, né, ali a gema não brote também. E nós vamos ver cada uma delas com maiores detalhes. Então, a paradormência, que é a inibição correlativa, como eu comentei com vocês, é a inibição da gema regulada por algum fator fisiológico ou externo, ou seja, causada por outra parte da planta. Então, eu imponho uma questão externa que algum outro órgão da planta criou essa condição. Então, por exemplo, a dominância apical, como eu comentei com vocês, o meristema apical ele vai exercer essa inibição correlativa sobre as gemas axilares. Então, a gente vê aqui na foto que tem essa gema axilar aqui, né, que não brota porque a gema apical, o meristema apical se sobrepôs a isso. E isso se dá justamente pelo fluxo de auxina. Lembra que a gente tem esse fluxo contínuo da auxina quando a planta está ativa ainda? Então, todos esses fenômenos são regulados por hormônio. Então, são todas relações hormonais. Em condições adequadas, essas gemas brotariam, né? A paradormência, então, ela vai ocorrer quando a planta está com o metabolismo mais ativo. Ela tá normal, ela tá trabalhando de forma normal. Então, ela tem seiva ocorrendo, ela tem os hormônios de crescimento trabalhando. Então, é nesse momento que a paradormência acontece. Então, eu não tenho uma condição de dormência, como a gente vê ali quando a planta já está completamente inativa. Externamente falando, claro.
Na endodormência, que é esse repouso profundo, a gente comentou, tem uma condição que vai paralisar o crescimento dessa planta. Qual que é essa condição? Principalmente temperaturas baixas e fotoperíodo curto, ou seja, pouca incidência de luz solar. Então, as gemas ficam dormentes mesmo em condições ambientais favoráveis ao crescimento. Então, o crescimento cessa, o metabolismo é mais lento, a taxa respiratória diminui, a taxa de transpiração diminui. Eu tenho uma condição que impõe esse metabolismo cessar, esse metabolismo ficar mais lento, esse crescimento também ficar inativo, digamos assim. Por quê? Porque o fator causador da dormência, ele está dentro da estrutura ou do órgão afetado, tá? Então, é uma questão interna da planta. E ela, para não correr riscos por uma condição estressante, cessa esse crescimento. Então, a superação da endodormência, ela acontece depois desse período que eu comentei lá no início, de acúmulo de horas de frio. Então, eu cesso o metabolismo, por quê? Porque eu tenho temperaturas baixas e pouca incidência de luz solar. Então, eu entendo que eu tenho que fazer esse repouso. E durante esse repouso, eu vou precisar, a planta vai precisar acumular essas horas de frio. Cada variedade tem uma necessidade. Vitis vinífera, em média, ali, entre 300 e 450 horas de frio. Então, a demanda de frio está relacionada à espécie e à variedade. É uma característica genética, tá, da planta, daquela variedade. Então, cada planta vai ter uma necessidade. Depois desse acúmulo de horas de frio que ocorre ali entre início de outono, final de outono, início do inverno e durante todo o inverno, é que a planta começa a entender, por quê? Por estímulos externos também, que está na hora dela começar a reativar esse metabolismo. E ela consegue fazer isso numa condição ideal, quando o acúmulo de horas de frio que ela precisava foi alcançado. E aí entra um fator muito interessante nesse mesmo período em que a planta começa a entrar, a diminuir o seu metabolismo e a entrar na endodormência, que está relacionado ao outono e à queda das folhas. Quando a gente termina a colheita, a planta já entende, né, que o fruto não está mais, ela não precisa mais alimentar esse fruto, ela não tem mais uma condição de direcionar essa reserva energética, e a energia, a fotossíntese que ela continua produzindo, esse acúmulo de carboidratos, porque ela ainda tem folha ativa, fotossinteticamente falando, ela não precisa mais enviar para o fruto, porque o fruto não existe mais. Então, o que a planta faz? De forma muito inteligente. Ela direciona esses fotoassimilados para as raízes. Então, ela vai começar um estágio de reserva energética. E esse estágio de reserva energética, ele é muito importante para depois que acontecer a quebra de dormência, ou seja, lá para a primavera, quando ela começar a reativar esse seu metabolismo. E por quê? Porque ela vai precisar usar essas reservas enquanto ela ainda tiver poucas folhas adultas, quando ela tiver muito brotinho. Então, as estruturas que vão se formando no início da quebra de dormência, ali no início da primavera, são estruturas que ainda não possuem condição de produzir a sua própria energia, o seu próprio alimento. Então, ela precisa ter essa reserva. Quanto mais reserva eu tenho, mais eu garanto tranquilidade para esse momento, para esse estágio fenológico. A importância de manter as folhas na planta depois da colheita, pelo maior tempo possível, me ajuda muito nisso. Qual que é o manejo ideal que pode me garantir isso? Terminei colheita, as folhas ainda estão ativas fotossinteticamente, eu continuo os manejos no vinhedo, eu continuo aplicações, eu continuo esse cuidado para que as folhas permaneçam por mais tempo possível ativas fotossinteticamente, dando condição para essa folha, para essa planta, armazenar esses fotoassimilados, até o momento em que as folhas vão envelhecer, né, e vão começar a cair. Alguns produtores usam o etileno, a própria planta, né, um hormônio que é natural da planta, então ela começa, quando eu tiro ali
o fruto, ela começa esse estágio senescente, ela começa essa produção de etileno justamente para derrubar essas folhas de forma natural, mas alguns produtores usam o etileno, a aplicação de etileno para acelerar esse processo. Isso não é uma indicação que a gente faz, tá? O ideal é que as folhas permaneçam ativas, trabalhando, e que elas caiam de forma natural, né? Porque isso vai ajudar, então, nesse acúmulo de reservas. Os sinais que são responsáveis para essa indução de dormência, eles estão nas gemas, tá? Isso está relacionado diretamente à gema, é a gema que vai entender esse momento. Porém, manter as folhas por mais tempo na planta vai ajudar, como eu comentei com vocês, nesse acúmulo de fotoassimilados, principalmente nas raízes. E esses fotoassimilados vão ajudar muito a planta depois na brotação e fazer com que essa brotação, juntamente com o acúmulo de horas de frio, seja mais uniforme e com uma maior qualidade. Para vocês entenderem um pouquinho o processo bioquímico que acontece no interior da planta durante a endodormência, esse gráfico consegue exemplificar muito bem isso. Então, eu tenho ali o início da dormência, né, quando a planta começa a receber os sinais e começa esse estágio fenológico. Aqui é a endodormência profunda, né, o estágio de maior profundidade do período. E aqui já começa o início, então fatores de aumento de temperatura, aumento do fotoperíodo, começam a sinalizar para essa planta que já está na hora dela despertar. Internamente, isso a gente está vendo aqui externamente. Internamente, eu tenho várias reações bioquímicas. Então, eu vou ter o aumento do ácido abscísico, que é o hormônio aí da dormência, né? O hormônio que cessa, que está ao contrário, né? Em contrário ali no processo da planta do hormônio de crescimento. Então, eu aumento o ácido abscísico, que é um hormônio mesmo de interrupção do crescimento. Eu diminuo as auxinas e as giberelinas, que são hormônios relacionados mais à atividade metabólica da planta, diminuo a respiração, o acúmulo de fotoassimilados também diminui, tá? Eu continuo com as folhas e posso produzir isso, mas a intensidade é muito menor, né? Isso no início aqui da dormência, no início do processo, do estágio. Na etapa mesmo de dormência profunda, o ABA também cai, tá? A gente tem alguns acúmulos de alguns outros compostos. Quando a gente sai desse estágio, então aqui a gente vê que tem pouca atividade, mas tem. Quando a gente começa o estágio de quebra de dormência, aí as giberelinas, citocininas começam o processo de aumento de produção, então a planta aumenta esses hormônios de crescimento, aumenta a respiração, começa a se despertar em relação ao uso desses fotoassimilados que estão lá nas raízes, eles começam a circular pela seiva, então a planta começa a mostrar uma atividade. Nesse gráfico aqui, nessa figura, a gente consegue ver melhor isso. Então, uma representação das mudanças, principalmente relacionadas aos reguladores. Então, os promotores de crescimento, os inibidores de crescimento. Nessa fase inicial, eu tenho um aumento desses inibidores, um aumento do ABA, né? Diminuo a respiração, diminuo os promotores de crescimento. Durante a dormência profunda, né, eu tenho pouca atividade ali. Quando começa essa quebra, o aumento de giberelinas, citocininas, né, a própria respiração aumenta, as auxinas. Então, os promotores de crescimento começam a mostrar a cara, aumentando aí a sua concentração no interior da planta. E aí, saindo da endodormência, a planta acumulou as horas de frio que ela precisava, a planta conseguiu esses fotoassimilados aí de reserva para auxiliar agora nesse momento de quebra de dormência. E aí, a gente pode ter também essa outra dormência, que é a ecodormência, ou seja, quiescência. Então, não ocorre a brotação por ausência de condições ambientais adequadas. Então, a gente conseguiu acumular as horas de frio, a planta já está pronta para iniciar esse novo processo, para ter essa condição de começar a sua atividade, porém, a gente não consegue ter condições ambientais adequadas. Então, se a planta não recebe o estímulo, ela está pronta internamente, endogenamente, ela está pronta, mas se ela não recebe os estímulos externos, ela não consegue iniciar esse processo, esse novo estágio fenológico que é a brotação.
Então, ela precisa de aumento de temperatura, ela precisa de maior incidência de luz solar e ela precisa de água. Então, se ela tiver algum desses fatores e que não, se não tiver essa condição e algum desses fatores não aparecerem, não se manifestarem, ela não consegue iniciar o processo de brotação. Então, para termos aí uma ideia, essa gema aqui de cima, gente, é um quivizeiro, ou kiwizeiro, enfim, e a de baixo é a da videira, tá? Então, eu tenho a gema no estádio aqui de dormência. Aqui ela começa esse estágio de brotação, então ela tem uma pontinha inchada já, que começa a se mostrar viva, e enfim, a gema aberta. Então, quando ela começa a mostrar as primeiras folhinhas aí. Um esqueminha para vocês entenderem. E aqui, só para a gente visualizar e fixar melhor esses estágios da dormência. Deixa eu só diminuir aqui, gente, a letrinha para a gente não conseguir colocar a apresentação. Sair um pouquinho conseguir arrumar, gente. Então, para visualizar e fixar melhor esses conceitos de para, endo e ecodormência. Então, aqui na lateral, vocês veem aqui a profundidade da dormência. Então, mais aqui nessa parte de cima, eu tenho uma dormência superficial. Então, a paradormência ela acontece aqui por influência de diminuição de temperatura. Ela inicia por diminuição de temperatura e de fotoperíodo, ou seja, de incidência solar. Então, é um estágio fenológico, é uma etapa da dormência superficial. Eu ainda não tenho profundidade nessa dormência, ó, vocês podem ver aqui. Quando eu começo a passar, os dias passarem com menos temperatura, com menos luz, a planta entende que ela precisa diminuir esses promotores de crescimento e começar a produzir os inibidores de crescimento. Ela começa essa transição hormonal e aí vai entrando nessa fase de endodormência, que é uma fase de profunda dormência, né? E aí, efetivamente, frio, acúmulo de horas de frio, aqui eu tenho frio. Quando a temperatura começa a aumentar, o fotoperíodo começa a ficar maior, então tem mais incidência de luz solar. A planta entende que ela precisa diminuir os inibidores de crescimento e começa a aumentar os promotores de crescimento, entrando aí na ecodormência. Então, está na fase de começar aí a primavera e, consequentemente, a brotação da planta. Aqui é um outro gráfico também para vocês entenderem como que a planta funciona quando ela está nesses diferentes estágios, tá? Só para exemplificar melhor. E agora vamos falar desses fatores que afetam a dormência, né? Então, a gente tem 3 grandes grupos, que são fatores biológicos, e daí as gemas apicais, a inibição das gemas axilares, aquela prevalência da dominância apical, que é a paradormência. Tem os fatores químicos, que são os hormônios, então inibidores e promotores de crescimento, ácido abscísico, auxina, alguns ácidos graxos e nucleicos, RNA mensageiro ali, enfim. E os fatores ambientais, principalmente temperatura e fotoperíodo, mas também a questão da quantidade de chuva, então eu preciso nessa fase de água, a planta precisa de água, e da luminosidade também. Isso vai influenciar diretamente essa etapa da planta. Ácido abscísico, ele é um inibidor de crescimento, ele vai inibir alguns tipos de ácidos nucleicos, ali de RNA, impedindo a formação de proteínas importantes para o crescimento. Então, por isso que a gente não tem crescimento, porque esses indutores, eles são inibidos e a planta não consegue produzir essas proteínas. Então, o ABA, ele é degradado pelo frio acumulado durante a endodormência. Então, por isso que diminui o seu fluxo, a sua concentração na planta, porque todo o frio que é acumulado degrada o ácido abscísico durante, ali no início da quebra de dormência, ele começa a cair, e aí os promotores de crescimento começam a se reativarem e a planta consegue brotar. Análises para entendimento do mecanismo de funcionamento da dormência são dificultadas pelo fato das características serem controladas por ação de vários genes, então fica difícil. Quando eu aumento a concentração de ABA na planta durante a exposição ao estresse,
está relacionado diretamente com o incremento na expressão desses genes, que vão codificar proteína e enzima, que estão envolvidas nessa rota metabólica aí de biossíntese do ácido abscísico. Então, vários estudos comprovam isso. A gente tem experimentos que comprovam exatamente isso. Então, o aumento do ABA durante a exposição da planta a um estresse, ele vai incrementar os genes que vão conseguir codificar as proteínas e as enzimas na rota de biossíntese desse hormônio, desse promotor, desse inibidor de crescimento. Quando a gente tem citocininas e giberilinas, que são os outros hormônios, tá? Eles são ativados durante a dormência, já que durante a brotação a gente vai precisar dividir célula, aumentar o número de células. Então, existe a quebra do amido e o crescimento em geral que está regulamentado por regulado por esses hormônios. Então, esses hormônios, citocinina e giberilina, estão relacionados ao fator crescimento da planta, número de células e divisão celular. Produção de giberilinas nas gemas e recebimento de giberilinas e citocininas da raiz, divisão e expansão celular, enzimas antioxidantes, transporte de alimentos, tudo isso está relacionado a esses dois hormônios, tá? Esses dois fitoreguladores. Com o aumento da produção deles, giberilinas e citocininas, e posteriormente, já na dormência quebrada, eu tenho também a produção de auxinas, ocorre a mobilização dos alimentos, estimulando a brotação e o crescimento do broto. Então, vejam que todo esse processo está relacionado à regulação desses hormônios, às reações bioquímicas ligadas diretamente às citocininas, giberilinas e auxinas. Processos fisiológicos envolvidos no período de dormência. Então, eu tenho várias coisas, como eu comentei com vocês, acontecendo. Modificações na estrutura da gema, alteração no metabolismo das gemas. Então, tem várias mudanças acontecendo, variações no conteúdo das proteínas, mudança no fluxo de carboidratos, né, que migra da raiz para o resto da planta, principalmente brotações, alterações hormonais, então, inibidores caindo, promotores aumentando, variações no estado hídrico das gemas e modificação na intensidade respiratória das gemas. Como que a gente faz para superar, depois vamos ver esses modelos de horas de frio, mas como que é feito para superar de forma artificial essa dormência? Temos alguns mecanismos, algumas ferramentas. Então, práticas culturais, a gente pode utilizar de práticas culturais para aumentar a brotação das gemas nas condições de dormência. Então, é possível fazer isso através de exposição ao frio artificial das mudas. Eu consigo pegar essas mudinhas e levar para um ambiente de temperatura controlada, colocá-las em temperaturas muito baixas por um período de 30 a 45 dias. Eu consigo fazer uma incisão anelar, um corte acima da gema para bloquear o fluxo de auxina e promover o fluxo de citocinina, porque as auxinas estão subindo ali, elas impedem que aquela gema brote, a citocinina vai ajudar na brotação. Então, eu posso usar dessa técnica de incisão anelar acima da gema, desculpem, para bloquear esse fluxo. A auxina desce, me perdoem, eu falei que sobe, mas ela desce. E o arqueamento do ramo para quebrar a dominância apical. E aí eu não envio mais para o ápice nenhum tipo de estímulo. Então, o estímulo que ia para o ápice, ele fica ali nas gemas, que estão ali na lateral, né, que estão dispostas entre os ramos, e eu ajudo na brotação. Quando não há acúmulo de frio suficiente, né, durante o inverno, a gente consegue fazer com que esse requerimento seja alcançado através dessas intervenções que a gente pode fazer, tanto prática cultural quanto o uso de produtos comerciais. Então, através dessa superação artificial, a gente modula a brotação, floração e a maturação dos frutos. Então, a gente vai interferir em todos os estágios fenológicos futuros da planta. Melhora a brotação de gemas em espécies com forte dominância apical. E aí, aqui falando do Dormex, né, de outros produtos que existem no mercado, comentei com vocês também lá no início. O mais eficiente é a cianamida hidrogenada para videira. Cianamida hidrogenada, que é o Dormex, é o mais utilizado, né? Alguns sais aí de nitrito, eles estão proibidos já há algum tempo, tá? Então, o dinitrito ortocresol, o dinitrito
fenol, o dinitrito butilfenol já está proibido desde a década de 80. Então, esses produtos estão em desuso, tá? Então, para vocês saberem, a cianamida cáustica também pode ser usada, o tidiazuron também pode ser usado, o Egger. São produtos comerciais que vocês encontram aí para quebra de dormência. Então, o Dormex, que é a cianamida hidrogenada, ele uniformiza a formação do céu vegetativo e homogeneiza a brotação. Existe aqui um modo de ação, então, o sistema respiratório das células e os processos enzimáticos vão reduzir a ação da catalase, que é a enzima que está catalisando aí essas reações, né? O estresse oxidativo aumenta a atividade da pentose fosfato e age da mesma forma que o frio. Então, ele tem ação exatamente como se fosse o frio. Período de aplicação, aí está aqui, eu coloquei para vocês as indicações que vem na bula do produto, só para vocês terem uma ideia. Um cuidado muito importante que a gente precisa ter na aplicação da cianamida hidrogenada do Dormex na videira. A gente não pode aplicar quando a gema já estiver no estágio de algodão, quando ela já estiver inchada, porque queima a gema, eu perco aquela gema. Então tem que ser antes. Esse momento é o mais delicado e é o mais difícil da aplicação. Além de ser um produto extremamente tóxico, então os cuidados do aplicador, mas tem esse porém, eu tenho que aplicar no momento justo. Senão eu causo a queima dessa gema e eu perco a gema. Então tem que ser aplicado. Outro fator, tem que ser aplicado diretamente na gema, então ou pincelando ou pulverizando de forma direcionada e no cuidado do momento em que a gema precisa receber. Não pode ser com a gema já começando a inchar ali naquele estágio em que eu começo, a ponta algodão, que a gente começa a ver a penugenzinha, tem que ser aplicar nesse momento quando a gema começa nesse estágio aqui, ó, que está na foto, inclusive, é o momento exato. Na ponta verde, quando ela sai desse penugenzinho, já começa a mostrar a folhinha, eu perco a gema, tá? Então é nesse momento algodão. Né? Eu tinha falado que era no momento, ela tem que estar inchada, mas no momento algodão, tá? Só com a penugenzinha ali. Então aqui mais a bula do produto para vocês darem uma olhada nesse produto, né? Alguns outros produtos que podem ser usados também aí como forma alternativa. O alho, o extrato de alho também é utilizado. Alguns experimentos, se vocês procurarem aí, já explicam um pouco sobre isso e mostram aí essa atividade, essa eficiência do extrato de alho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui é explicando como os fito-hormônios e a dormência se relacionam, tá? Então é um quadrinho para resumir aquilo que a gente comentou há pouco das gibberelinas, citocininas e auxinas, para vocês terem uma ideia de como esses hormônios funcionam na dormência. E aqui é uma etapa, é um tópico que eu coloquei para comentar um pouquinho do congelamento e algumas lesões provocadas pelo congelamento na planta. Então, a geada, ela vai provocar diferentes lesões em diferentes níveis de profundidade, né? O que acontece? Quando se congela a planta em temperaturas muito baixas, a gente tem um congelamento da seiva. E esse congelamento expande a seiva e faz com que haja rompimento de vasos. Eu destruo o tecido da planta e causo um dano severo ou a morte dessa planta. Tudo depende da temperatura e da intensidade, do tempo de frio e da temperatura desse frio para determinar esse nível de injúria na planta. A gente pode ter congelamento do ramo, a gente pode ter congelamento da raiz, dependendo da temperatura que esse solo alcança. A gente pode ter morte das flores, do tecido. A gente pode ter necrose de gema, de broto, de planta, dependendo de quando essa geada acontece. E aqui uma explicação, que depois vocês podem aí lerem com mais calma, de como acontece esse ponto de congelamento, de como ocorre a baixa dessa temperatura e como o orvalho e o ponto de orvalho pode fazer com que ocorra a geada e aí o congelamento da planta. Cada parte da planta, cada tecido, então o broto tem uma temperatura de resistência, uma temperatura máxima de resistência, ou mínima, né? O ramo, então cada parte da planta tem uma resistência a essas baixas temperaturas. Então aqui é mais informando um pouquinho melhor sobre a formação da geada, né, como ela acontece, para vocês terem uma ideia aí, e algumas fotos mostrando os diferentes níveis de injúria dessa planta, ó.
né? Então, desde uma geada mais leve, né, até uma geada negra, que a gente chama, que aí destrói completamente os tecidos aí. A aclimatação dessa planta, então, como que os dias, né, curtos no outono conseguem ir diminuindo gradativamente essa temperatura, né, como o crescimento da planta, o acúmulo de carboidratos acontece, né, como que a planta se comporta e como ela resiste ao frio. E aí, então, mais ou menos retomando, fazendo uma revisão de como acontece esse período de aclimatação, por isso que as temperaturas aumentam gradativamente, os dias ficam mais longos, né, de forma a permitir essa aclimatação da planta. Ela vai ganhar resistência e imunidade, digamos assim, né? Quando a inodormência termina e as temperaturas aumentam, inicia o crescimento e a queda da resistência. Então, no último nível, a planta está tenra, em estágio de brotação e floração, então ela está com uma alta sensibilidade, ela perde aquela resistência da dormência e começa a ficar sensível porque esses novos órgãos vão sendo formados. E aí que a gente, né, corre o risco das geadas aí ocorrerem, formarem o congelamento das partes da planta. Existem algumas técnicas de proteção contra geadas, tá? Então, a gente pode usar variedades tolerantes, a época do plantio, a época da poda, a nutrição, cultivo protegido, a irrigação para formar aquela camada de gelo ali nos órgãos, né? Então, o nosso conhecido famoso fogo, né, com serragem, tudo isso ajuda nessa proteção. Protege 100%? Não. Dependendo do nível da geada, não protege. E dependendo do nível, tem uma proteção aí, minimiza essas injúrias, né? Essas perdas. Então, aqui algumas fotos para ilustrar para vocês, né? Isso aqui é muito comum, essa foto do fogo tem se tornado muito comum, né? Nas últimas safras, aí, nos nossos vinhedos, inclusive. Então, existem estratégias que podem minimizar os efeitos dessas temperaturas baixas. Requerimentos para a superação da dormência, como comentamos também lá no início. Para a videira, temperaturas abaixo de 7,2 já começa a acumular frio, ela já começa a ter um acúmulo de frio, já começa a contar aí essas horas de frio. Temperatura ótima, 6 graus, né, para falar aí para superar a endodormência. 14, limite superior, e 0, limite inferior. Então, altas temperaturas conseguem superar a ecodormência. E aí eu vou pincelar, para também não ficar muito longo, né? Já passei um pouquinho do nosso limite, né, professor Rogério? Eu vou falar um pouquinho desses modelos de hora de frio. Eles consideram, então, o 7,2, a temperatura abaixo de 7,2 já começa a acumular frio, né? O objetivo é avaliar a evolução da dormência e o acúmulo dessas horas, né? Quando a gente tem temperatura de 10 graus ali, que é a temperatura ideal, né, para a videira, a gente tem uma contribuição de apenas 50%, né, de eficiência da hora de frio. Temperaturas altas por mais de 8 horas anulam hora de frio. Então, a gente vem no inverno, como aconteceu esse ano, que foi um inverno quente. Então, a gente tem uma temperatura baixa, a planta acumula essas horas de frio, mas aí a gente aumenta. Tem um veranico, tem uma temperatura ali mais alta, acima de 20 graus. Por muito tempo, acima de 8 horas, eu já anulo aquele acúmulo de horas de frio anterior. Então, esse balanço, ele vai acontecendo em base à temperatura que eu vou tendo. Então, temperaturas muito altas por um período, número de horas maior, anula o acúmulo que já foi realizado dessas horas de frio. A gente tem alguns modelos, tá? Os principais que são utilizados é o de Utah e o Carolina do Norte, que são adaptados aqui para a nossa região, tá? E aí eles trazem aí a temperatura do ar, por exemplo, então é medida a temperatura do ar e o acúmulo dessas unidades. Então a gente tem unidades de frio e horas de frio. Dependendo do modelo, se usa um ou outro. Então, por exemplo, só para a gente exemplificar, temperaturas entre 2,5 e 9 acumula uma unidade de frio. Então eu já contabilizo lá uma unidade de frio. 7,2, que é a temperatura considerada aí da videira, 1 hora de frio, quando eu tenho ali unidades de frio para diferentes intervalos de temperatura, tá? Então, segundo o modelo Carolina do Norte, aqui é o Utah e o seguinte é a Carolina do Norte. Então, no Utah eu preciso de 2 a 9, eu já acumulo uma unidade. No Carolina do Norte eu preciso de temperatura abaixo de 7,2. E temperaturas muito baixas eu perco, não acumulo nada. Também acontece.
Esse é um quadro comparativo que vocês podem olhar os dois modelos aí, como que funciona, e um modelo ponderado aí de temperatura e horas de acúmulo de frio, né? E como funciona esse balanço. Então, o efeito negativo da temperatura elevada vai depender da intensidade, como a gente comentou, e da duração dessa temperatura mais elevada para anular as minhas horas de frio. Se vocês entrarem lá na Epagre-Ciram, ela traz todo um histórico que a gente tem de diferentes anos e uma média histórica de acúmulo de horas de frio de cada ano em algumas cidades aqui da Serra Catarinense. Então, Lages, São Joaquim, Campos Novos, Bom Retiro, Fraiburgo, né? Que esse modelo é usado, inclusive, para macieira, né? Na nossa região. Se vocês tiverem curiosidade, eu coloquei aqui de 2023 e 2022 o gráfico dessas horas de acúmulo de frio, deem uma olhada para ser. Então, o verde é o acúmulo do ano, da safra, e o em vermelho é a média histórica aí de acúmulos de horas de frio, segundo os modelos adaptados de Carolina do Norte e Utah. E aqui é uma tabelinha dizendo, então, de 2020 até 2023, ali em São Joaquim, no Boava, a gente partiu de 786 em 2021 unidades de frio, tá? Em 2023, 530, que a gente teve um inverno mais quente, né? Em algumas outras regiões, 200, já ficou abaixo de 200. Ali na EPAG, 204, 108, né? Caçador e Videira, que são regiões mais quentes. Então, uma tabelinha para vocês também compararem essas diferentes horas de acúmulo de frio aí, tá? E aí, Santa Catarina tem uma adaptação desses modelos, como eu comentei com vocês. O somatório de frio, ele é variável entre as videiras. Então, trouxe exemplo. Então, as Vitis Labrusca, mais ou menos 90 horas de frio. A Chardonnay precisa de 136. Isso aqui para Santa Catarina, tá, gente? Para Serra Catarinense, num experimento que foi realizado aqui na região. 298 para Merlot, 392 para Cabernet. Então, quanto mais tardia a minha variedade, maior é o meu acúmulo de frio necessário. Né? A gente tem essa tendência aí explícita. E aí, eu trouxe um anexo, né? Para vocês aí darem uma lida, explicando um pouco melhor o desenvolvimento da dormência endógena. Então, como funciona? Ela é dividida em 3 etapas: pré-dormência, dormência e pós-dormência. Então, vocês podem aí aprofundar um pouco o que foi falado até agora sobre dormência, especificamente dessa dormência endógena, ou seja, da dormência profunda, nesses 3 estágios nos quais ela se subdivide, tá? E aí, explicando um pouquinho, isso é de um artigo que eu tirei, que está no final ali das referências, explicando um pouquinho como é feita essa indução endógena de quebra de dormência, caso seja necessário, não havendo o acúmulo de horas de frio que aquela variedade precisa, tá? Mais uma foto ali daquela gema nas diferentes fases ali. Então, aqui eu não aplico mais Dormex, tá, gente? Eu aplico o Dormex quando ela começa a despontar, ficar inchadinha com a nossa gema algodão, tá? E aqui, falando um pouco de como a poda, as diferentes podas também influenciam nessa quebra de dormência e como afeta, né, se eu não tiver aí o número de horas de frio e não conseguir ter uma brotação homogênea. Então, cordão esporonado, ele sofre mais, tá? Cordão esporonado, ele não sofre tanto com o problema de brotação, quando eu tenho diferentes aí intervenções e interferências de pouco acúmulo de horas de frio. Já vara, o guiô e esporão pode ter problema de brotação, porque as gemas apicais, quando eu não tenho o acúmulo de horas de frio, eu não uso algum indutor de quebra de dormência, as apicais vão ter preferência na brotação, elas vão brotar primeiro, depois vão brotar as da base e a vara vai ficar com aquelas falhas ali no meio, porque daí talvez eu não tenha tempo, né, de brotar e talvez eu não tenha as condições ideais para aquelas gemas da lateral, do meio da vara brotem. Então a poda também influencia na brotação, tá, gente? O tipo de poda. E aí eu trouxe mais algumas informações sobre métodos de aplicação do Dormex, como aplicar, volume de calda. Isso é para curiosidade, ou se vocês também precisarem passar para alguém, trouxe algumas informações relacionadas a essas aplicações. Artigos que trabalharam com a aplicação do Dormex, né, da cianamida hidrogenada,
Existem doses específicas, então vocês vão perceber que doses muito baixas não trazem resultados e que doses muito altas também não mudam em nada. Então, temos doses intermediárias que são eficientes aí na quebra da dormência, tá? E na homogeneização da brotação. Recapitulando, para a gente encerrar aqui, né? Já me estendi demais. Então, dormência, né? Os tipos de dormência, como a dormência endógena funciona, quais são os mecanismos bioquímicos que a planta usa para entrar, permanecer e sair do estado de dormência, modelos de horas de frio, como funcionam e as adaptações que são feitas aqui. Então, se vocês acessarem ali todas aquelas informações, vão entender um pouquinho como é calculado esse número de horas ou unidades de frio, né? E como que todas as práticas culturais e todo o manejo da planta vai influenciar diretamente nos demais estágios fenológicos. E a importância de uma dormência profunda, bem feita, com acúmulo de horas necessárias de frio ou com a quebra induzida dessa dormência, com a manutenção dessas folhas para o acúmulo de fotoassimilados, para ali, na brotação durante a primavera, a planta ter essa reserva e usar essa reserva para se fortalecer, se estabelecer ali com a formação dos seus novos órgãos. Bom, acho que era isso, né? Falei um pouquinho aí, me estendi um pouquinho demais. Peço desculpas ao professor Rogério, à professora Janice e aos demais colegas e a quem for assistir essa apresentação. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigada aos colegas aí. Um fim de semestre muito próspero, de descanso, boas festas, bom Natal, bom ano novo para todos vocês. E que 2024 a gente esteja juntos aí nesses novos desafios, tá bom? Até mais, um beijo grande, gente. Tudo de bom, boas festas.